Brasil, Flash Vinho Internacional, diretamente aqui de Zurique, do centrinho do centro. Uma das partes mais belas de Zurique, aqui no Bellevue. E num café Dignidade. É o Café Félix, um café vianense com a decoração barroca que deixa a gente muito mais próximo daqueles temas que a gente veio aqui para tocar. Então, mundo secular, mundo cristão é o nosso projeto, é o nosso objetivo de X programas, eu ainda não vou revelar quantos, e do jeito que vai, não vai ter fim, vai ser eterno e virará hereditário também, se Deus quiser. Aqui o projeto é com o apóstolo Lyndon Johnson Viana, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus IBAD, no Maranhão. Tema de hoje: o pecado. Diretamente desse café maravilhoso que o senhor está assim, gostando, sentindo esse clima, essa atmosfera maravilhosa, barroca, que dá mais gosto, principalmente para o senhor que vai responder pela parte cristã, e que o barroco está bem próximo do cristão. Então, seja bem-vindo. Boa tarde, apóstolo. Boa tarde. Parabéns pela escolha do local. Eu estou assim maravilhado por tudo que estou vendo. É tudo muito fora realmente do início da minha realidade. Parabéns pela escolha. É um café maravilhoso. Já tomamos aqui um cappuccino abençoado, né? Prazer. E tudo aqui é muito chique, aqui é tudo muito bacana. Eu só posso agradecer isso primeiramente ao meu Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja para Ele, viu, River? Somente Deus pode realmente fazer algo tão grande como Ele está fazendo em minha vida através da sua vida. Muito obrigado. Igualmente para a gente também é um prazer, porque quando a gente enxerga um talento, indiferentemente de qual vertente ele venha, seja pelas águas do rio religioso, pelas águas do rio da arte, ou outros, arte é arte, talento é talento, e o Senhor a gente pegou pelo conhecimento, pela integridade, pela ética. Mas vamos no nosso tema que interessa. O tema de hoje é pecado. Vou conversar com o apóstolo sobre o tema pecado. Que pecado pra gente, pra mim, é de uma forma. Vamos ver se ele completa ou se ele conserta as minhas e as vossas convicções do que é realmente pecado. Isso ajuda e ajeita a gente pro dia a dia, pro cotidiano. Vamos lá, pecado. O que é pecado? Eu posso dizer assim, em poucas palavras, ou uma palavra monossílaba, é Haualf. Isso é pecado. Que seria? Entendeu? Deus estabeleceu conceitos, preceitos, mandamentos, juízes, e o homem violou. É uma violação. E tudo isso foi originado no Éden. E a partir desse momento da violação deste mandamento, ou seja, aquilo que estava estabelecido como leis para que o homem pudesse viver de acordo à vontade de Deus, a partir daquele momento o pecado entrou legalmente no Éden, porque o homem deixou o plano principal. O plano principal, River, de Deus nunca foi salvação. O plano principal de Deus sempre foi domínio. Se você olhar para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, você vê Deus dando domínio ao homem. Então o homem estava ali para dominar.
O homem estava ali para fazer tudo o que Deus tinha determinado que ele fizesse. Mas pelo homem ter violado, ou seja, o homem ter errado o alvo, o homem ter desobedecido, o pecado entrou e com o pecado gerou-se a morte. Então o pecado é tudo que é transgressão à lei de Deus. Então, deixa eu dar um trechozinho aqui que o nosso diretor preparou para mim, para vocês, e assim o apóstolo vai escutar e depois vai completar mais ainda. Teologicamente, a doutrina do pecado é identificada como amartiologia. Essa palavra deriva de dois termos da língua grega, língua do Novo Testamento. Amartia e logos significam juntas estudo acerca do pecado. O termo amartia tem, na sua etimologia grega, o sentido de errar o alvo. Portanto, o estudo acerca do pecado como ato, estado ou condição sugere que o pecado é um desvio do fim ou modo estabelecido por Deus. Então você vê que tudo isso tem a ver com o que eu disse. Eu resumi em uma só palavra: errar o alvo. Deus estabelece no Éden e diz para o homem que ele deveria dominar. E nesse momento que Deus dá o domínio ao homem, o homem não era de forma alguma para se relacionar com outro ser se não fosse Deus. A Bíblia diz que Deus vinha todas as tardes, se relacionava com o homem, falava com o homem, visitava o homem era a imagem e semelhança de Deus, o homem tinha o domínio na mão, o homem tinha uma capacitação muito grande, o homem tinha um intelecto muito elevado, muito além do que a gente tem hoje, porque ele tinha a mente realmente de Deus, ele era a imagem e semelhança do próprio Criador. Então no momento que houve esse relacionamento entre o homem e o inimigo que já tinha sido expulso do céu por ter se tornado anjo de trevas, ele vem agora e viola esse mandamento. E quando esse mandamento foi violado, horrível, automaticamente estabeleceu-se a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem transgrediu e gerou de lá até os nossos dias de hoje uma deformidade no nosso caráter. Nós já nascemos com o caráter adâmico, por isso precisamos passar pela cruz, por isso precisamos passar pelo novo nascimento, por isso precisamos conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O conceito do pecado difere no Antigo e no Novo Testamento? É a mesma coisa. Pecado é pecado. O que estava no velho está no novo, porque na realidade, horrível, nós estamos vivendo o tempo da graça, que é o novo nascimento. É essa graça que Deus derramou através de Jesus Cristo. Porém, é muito mais difícil viver na graça do que viver na velha aliança, porque na velha aliança existiam regras, chama de aliança antiga. A gente vivia debaixo de regras. Então, era muito mais fácil viver na velha aliança, com regras, não faça isso, não mate, não adultere, do que viver na graça, porque na graça eu tenho que abrir mão dos meus valores. Na graça eu tenho que morrer para as minhas convicções, para poder viver uma vida que Deus tem para cada um de nós. Então eu louvo a Deus por esse tema tão maravilhoso, porque o pecado tem deformado o mundo, o pecado tem destruído a humanidade, o pecado tem afastado o homem de Deus. E eu aqui, através dessa oportunidade que eu estou tendo, eu quero aqui, não vim aqui para pregar, eu estou aqui para ser entrevistado, mas eu quero aqui dizer para você, é tempo de observarmos os mandamentos, é tempo de apercebermos que o arrebatamento da igreja está perto, porque o pecado vai levar muitas pessoas para o inferno. E eu estou aqui para dizer para você, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Não perda a oportunidade de conhecer as Escrituras, que com certeza aquilo que foi violado lá no Éden e foi tomado lá na cruz do Calvário, nos nossos dias, é manifesto através da palavra de Deus.
a doutrina de Deus e a doutrina da redenção colaboram para a melhora do relacionamento com Deus? Sem dúvida. A redenção é tudo que nós precisávamos. Não existe redenção sem cruz. A cruz, ela é o encontro do Salvador com o pecador. É o encontro de duas pessoas. E quando Jesus foi à cruz, ele foi exatamente para trazer essa possibilidade, River, do homem se encontrar novamente com o Pai. Então Jesus colocou-se à disposição de ir ao Calvário. E eu louvo a Deus por esse dia que Deus enviou Jesus. Por isso que quando eu falo de Calvário, eu falo de cruz, eu fico muito cheio de Deus, porque a cruz que era para mim, Jesus tomou ela no meu lugar e remiu os meus pecados, pagou a minha dívida e me aproximou novamente do Pai, do plano principal. Como eu disse no início, o plano principal nunca foi salvação. O plano principal de Deus, o original de Deus, era domínio e vai continuar sendo domínio. Jesus Cristo, tendo passado por esse sacrifício, livrando a gente do pecado, livrando a gente da maldição, ou a palavra mais certa seria realmente da morte eterna. Da morte eterna. Quer dizer que a gente pode se relaxar e viver como a gente quer? De forma alguma. Até porque a Bíblia vem nos dizer, River, que o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado por assalto. Nada que a gente faz relaxadamente presta. Então o evangelho também não pode ser feito relaxadamente. A Bíblia vem dizer, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Então você não pode relaxar. Por quê? Por causa do inimigo. Talvez lá no Éden o pecado entrou porque talvez eles estavam separados e talvez desapercebidos, relaxados. Estavam certos que nada ia acontecer de mal. E porque faltou realmente vigilância, sorrateiramente, Satanás entrou com um relacionamento. E através daquele relacionamento com Eva, o pecado entrou no Éden. E até hoje, nos nossos dias, a humanidade está deformada por causa de uma atitude de um só homem. E o que mais me chama a atenção, que por um homem entrou o pecado, mas por um homem também veio a redenção, que é Jesus de Nazaré. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ganha espaço porque o cristianismo representa a possibilidade da redenção do estado pecaminoso do homem. O livre-arbítrio é o caminho da transgressão, do fracasso da humildade frente a Deus? Sim. Eu costumo falar que o cristão verdadeiro, ele não tem mais livre-arbítrio. Vou explicar por que o cristão verdadeiro não tem livre-arbítrio. Porque agora o que eu tenho de vontade, ela não pode sobrepor a vontade de Deus. Então, quando Cristo entrou na minha história, quando Cristo modifica a minha vida, eu agora passo a viver debaixo de um domínio. E esse domínio realmente é de Deus. Então, para viver dentro do livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero, eu peco a hora que eu quiser, porque eu não vou ter responsabilidades com a palavra e com o céu. Então, o livre-arbítrio ainda é o meio que o homem tem para tomar decisões certas ou erradas. E dentro dessa decisão, há 25 anos atrás, eu tomei a decisão certa, que foi conhecer o caminho do céu através da cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Fala desse versículo. Por que o salário do pecado é a morte? Quando Deus formou o homem do pó da terra, River,
Ele formou um ser que parecia com eles. Não havia deformação, nem no físico e nem na sua essência de caráter, porque ele era a própria imagem e semelhança de Deus. Porém, com o pecado entrar, deformou. E quando o pecado uma vez entra no ser humano, automaticamente o que Deus tinha dito antes para Adão: não comas do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Observe que Deus dá a dica e Deus traz uma sentença. A dica é que ele não tocasse e não comesse, porque ele disse: certamente no dia que comeres, morrerás. Então por que o salário do pecado é a morte? Porque Deus trouxe como consequência para a desobediência do homem. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem eterno. Foi por isso que Jesus resolveu vir, para resgatar o que havia perdido. Esse tema é muito gostoso para falar, River, porque é bom falar de Jesus, é bom falar de Calvário, é bom falar de cruz, porque eu estava sentenciado a ir para o inferno. Jesus, no seu grande amor, ele disse: eu te amei primeiro, e por ele ter me amado primeiro, ele me chamou e me adotou e me convocou para esta grande comissão e soprou o Espírito sobre a minha vida, pagou a minha dívida. E por isso eu sou muito feliz. Irmãos, eu estou feliz por servir esse Deus. Vamos falar de razão e proporção. Isso entra um pouco na matemática. E vamos jogar para o pecado. Acontece com o pecado a mesma coisa na visão cristã. Tamanho teu pecado vai ser o tamanho da tua punição. Com certeza. A Bíblia diz que cada um pagará pelas suas próprias transgressões. Então, quem muito pecou, se houver um arrependimento e houver uma confissão, então ele sai do estado de morte e entra para o estado de luz. Aí a Bíblia vem dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a bênção, a obra de Deus. Se é desta forma na luz, nas trevas também não vai ser diferente. Principalmente, River, para nós que somos líderes, a cobrança vai ser dobrada, porque a Bíblia vem dizer que para quem muito é dado, muito será cobrado. Então o homem está pecando de forma que está agredindo a Deus. Eu tenho andado nas nações, eu estou aqui nessa nação chamada Suíça, onde são 4 países num só, são 4 culturas, e eu não sei quantos deuses estão nesta região, nesse continente, porque eles creem em tanta coisa que a gente fica assustado. Eu me lembro que as primeiras vezes que Deus usou pessoas dizendo que ia me levar aos continentes da Terra, era uma realidade tão distante da minha, horrível, que eu achava que não ia acontecer. Mas os anos se passaram, 20 anos depois dessas profecias, eu estou aqui diante destas câmeras, a qual Deus proporcionou através da sua vida. E eu posso entender que o mundo que eu nasci, no mundo latino, num país de terceiro mundo, numa cidade pequena do interior, lá no Nordeste, no Maranhão, não tem nada a ver com este mundo que eu estou vivendo aqui hoje. Porque aqui existem tipos de demônio, como existem tipos de pecado, que não tem realmente aonde eu nasci. Você sabia disso, River? Eu acredito. Porque aqui o povo é muito evoluído. O povo é muito culto. Existem 2 faces da moeda aí. Quando é muito evoluído, se peca, também peca de uma maneira com evolução. Com evolução. E aí, grande, no caso. E o pecado aqui chega a ser numa dimensão tão grande, River, que eles não têm como pecado. Eles não têm como transgressão, porque para eles isso é cultura. E eles não diferem o que é cultura. Se transformou num hábito. Um hábito. Então, você vai falar de Jesus para um jovem de 15 anos aqui, tem muitos deles que nunca viu falar de Jesus.
Se você falar de pecado, ele não sabe o que é pecado, Principalmente. né? Porque o que é pecado para quem tem a luz é uma coisa, e para quem não tem a luz é outra coisa. Então eu estou vivendo agora as promessas em um lugar aonde ganhar uma vida verdadeiramente fala e vale o que a Bíblia diz, vale o mundo inteiro. Pois a Bíblia diz que uma alma vale o mundo inteiro. E ganhar um suíço hoje para Jesus, para ele passar pelo processo do novo nascimento, ele ter uma mente limpa, pura, uma mente sadia, uma mente de Cristo, ele dá um bom testemunho, ele tem um bom caráter, ele ganhar pessoas para Jesus, isso é muito difícil, porque para eles é como se não existisse o amanhã, para eles é como se não existisse a eternidade. Ontem uma pessoa falou para mim que não acredita no arrebatamento da igreja. Então, como essa pessoa pode ser alcançada se ela não crê em arrebatamento? Ela acha que isso é invenção de homens, porque ela lê a Escritura, mas ela não tem a revelação. Então, eu estou tendo a oportunidade de pregar não somente para a Suíça, mas pregar para o mundo inteiro através dessa lente realmente tão poderosa que está diante de mim, sabendo que Deus me deu essa oportunidade e cabe a mim hoje ter a responsabilidade de falar a verdade para essa nação. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que vocês estão concedendo a mim, porque eu acredito que depois desses 100 programas, você já vai ter uma concepção tão grande do céu que talvez você vai pregar. Nós, né? Inclusive, o doutor Alberto está fazendo teologia já, né? Isso é muito grande diante de Deus. Tem. Vai conhecer muito mais Deus, porque Tudo faz parte. o estudo, ele dignifica, ele nos melhora, ele nos modifica, ele nos faz conhecer. E né? acaba polindo o nosso trabalho. Exatamente. Então, o diretor dessa televisão já está fazendo teologia. Eu disse até para minha esposa, se eu fui à Suíça por causa do River e por causa do doutor Alberto, eu já estou feliz. Porque alguém entendeu que existe um Criador, alguém entendeu que existe um Ser Supremo e que busca todos os dias incessantemente alguém que possa ouvir a sua voz. E vocês ouviram não só a voz, como abriram essa linda câmera diante de mim, a lente realmente do entretenimento, para a gente falar para o mundo inteiro que Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando se fala em entretenimento, as pessoas pensam só em festa. Em festa. Carnaval, show, samba, rock. Não, religião. E a arte que é ligada e anda dentro da religião, e a religião dentro dela é um entretenimento. Então, por isso a gente está aqui continuando com o pecado. Pecado grande e pecado pequeno, pecado fraco e pecado forte. Existe? Não. Você me perguntou no princípio do programa o que é pecado. E eu respondi em uma só palavra: errar o alvo. Então, errou ele, desculpa, errou ele pouco, errou ele muito separado do objetivo, do ponto preto, ou ele ficou mais perto. Tem diferença? Deixa eu tentar te explicar, Rig, até para as pessoas também que estão nos ouvindo, estão nos vendo através aí da televisão. Deixa eu tentar te explicar para você entender. Pecado é pecado. Não existe classificação de pecado. Adulterar é pecado, mas mentir também é pecado. Tudo que vai contrário ao que está estabelecido, para Deus é a mesma coisa. O que muda são as consequências. Para mim, sou um ministro, sou um homem público, sou um homem conhecido. Se eu adulterar, a consequência deste adultério será diferente de uma consequência de uma mentira que eu dei a você. A punição desse adultério. Porque quando o mundo souber que o apóstolo adulterou, primeiro, fecham-se as portas das nações. As igrejas que me convidam não vão mais me convidar. Vão dizer, o apóstolo adulterou. Isso para você entender na mente humana. Pecado é pecado. Eu mentir ou adulterar é a mesma coisa. Porém,
a consequência de um adultério é diferente da consequência de uma mentira. Eu posso contar algo aqui para você que parece verdade, mas não é verdade. Amanhã você descobre que é uma mentira. Você tem uma decepção. Amanhã você vai ter uma decepção pela mentira. Mas só que não vai gerar em você se você souber que eu adulterei. As consequências são diferentes, tanto para mim quanto para as pessoas que me conhecem. Então é importante nós olharmos para o tempo. O tempo vem falar de vigilância, e essa vigilância está ligado realmente ao céu, porque o pecado está afastando o homem de Deus. Então pecado é pecado. Transgrediu, errou o alvo, o salário é a morte. Certo, deixa eu pegar esse ponto que o senhor tocou, adultério. O que é adultério na vossa concepção? É uma violação de um mandamento sobre o matrimônio. Por exemplo, Uma promessa, no caso. Deus diz que o homem deixará o pai e a mãe e une-se a uma mulher. No momento que eles casam, o que partir sexualmente fora daquela aliança é adultério. Na velha aliança, adultério tinha que ser pego o homem com a mulher. Na nova aliança, na graça que nós estamos vivendo, não precisa eu ser pego com alguém. Não. A Bíblia vem dizer que se eu olhar para uma mulher e no meu íntimo eu desejá-la, eu já estou em adultério. Então é mudar a forma do que está estabelecido dentro de um relacionamento entre duas pessoas. O que você coloca como terceiro passa a ser uma violação daquela relação. E tudo que é violação passa a ser transgressão. E toda transgressão vai nos levar de encontro à palavra. Então, quando Deus falou, não adulterarás, Ele está dizendo assim, não seja infiel à aliança a qual você tem. Então, adulterar é mudar a forma daquilo que está estabelecido. Desde o início, desde a Gênesis, sempre existiu um homem para uma mulher, ou o que falam por aí, um homem para várias mulheres? Primeiro, o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo de número 27 diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, Deus os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-o, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam na terra. E disse Deus ainda: tenha-vos dado todas as ervas que produzem sementes que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que o fruto dá a semente, elas vos servirão de mantimento. Observa que Deus foi enfático. Deus cria um homem e cria todos os seres viventes. Só que na criação, Deus observou que o homem ficou só. Então, Deus viu que tinha que criar uma companheira para ele. Então, Deus criou o macho e a fêmea. Dentro dessa criação de Deus, do macho e a fêmea, existia um projeto de Deus, que era formar as famílias. Por exemplo, você nasceu de uma família, eu nasci de uma família. Se você está aqui hoje, você teve uma mãe, sim ou não? Então, se você teve uma mãe, você também teve um pai. Então, veja a condição que Deus cria o ser humano. Ele cria o homem para frutificar, ele cria o homem para se multiplicar. Por isso ele criou o macho e a fêmea. E quando Deus colocou Adão como o primeiro ser e Eva como o segundo, como adjuntora, Deus colocou esses dois seres para servi-lo e para encher a terra através da multiplicação, que é esse relacionamento
aconteceria entre os dois. E essa relação entre os dois, a Bíblia chama de, realmente, de multiplicação, de frutificação. Então, do ventre dela seria multiplicado gerações e gerações, para que a terra pudesse se encher. E uma vez o homem casado com esta mulher, ele deixa essa mulher e se junta a outra, ou essa mulher deixa esse homem e se junta a outra, isso passa a ser um adultério. Bem, o tema aqui é pecado e, pelo jeito, vai ter segunda edição, terceira edição, quarta edição. É muito profundo. É um tema que, quando a gente começa, vem milhões de coisas na minha cabeça, como vem milhões de coisas nas vossas cabeças, na tua cabeça que está aí atrás das câmeras, nos internautas, no público, que daqui a pouquinho esses programas vão passar a serem ao vivo, e assim vocês vão poder participar, vão poder perguntar e realmente estender com a gente e se aprofundar e tirar a dúvida de vocês dentro de uma resposta cristã. Para fechar aqui, só olhe lá para a câmera de novo, é uma pergunta, só vale uma resposta com uma frase. Existe diferença entre o homem e a mulher? De que forma você quer essa diferença? De valores. Não, para Deus não, todos são iguais. O que muda são as responsabilidades. Deus criou o ser humano homem para ser o gestor e a mulher para ser a disjuntora. Mas para Deus todos somos iguais. Estão no mesmo patamar. No mesmo nível. Perfeito. Brasil Flat TV, tema pecado, mundo secular, mundo cristão, worldwide for you, com o apóstolo Lyndon Johnson. Deus muito abençoe, obrigado. Que realmente essas imagens possam chegar no seu coração e possa haver modificação em nome de Jesus.